Então, nós começamos com a carta sobre que é você nesses próximos meses. Isso é a carta do mago, né? É aquela carta da pessoa que faz, que tem todas as habilidades, que tem todas as ferramentas e que é capaz de ligar um ponto ao outro, o céu e a terra. É a pessoa que tem o tino, que tem a visão, que tem as habilidades, a competência, que tem a condição de realizar. Você vai estar muito realizador, você vai estar muito eh, com a faca e o queijo na mão, né? Você vai estar com a vontade e a capacidade de fazer e realizar, né, nesses próximos meses. Com relação a valores, seja ele de dinheiro ou a alto valor, sai a carta da morte, que acena para mudanças. Ou seja, se você está no ciclo de pouco dinheiro, pode vir uma grande mudança para que esse ciclo seja agora de mais captação de dinheiro. Ao contrário, se é um ciclo onde você está tendo muito dinheiro, pode ser que venha aí um ciclo onde esse dinheiro tem que ser mais poupado, né? Ou, se não for relativo ao seu alto valor, se você estiver em dúvidas sobre seu alto valor, sua capacidade, sua condição de realizar, o que não parece ser o caso, porque você tem o mago, né, na carta um, ou pode vir algum acontecimento para fazer você repensar sobre esse valor, sobre essa condição, às vezes o valor que você se dá ou o valor que as pessoas acreditam que você tem, né? Mas aqui é muito mais o seu alto valor mesmo, né? Algo que venha a fazer uma mudança para que você reavalie, né? Como é essa visão, esse alto valor, ele está estruturado, como ele que acontece. Mas vamos combinar os outros resultados para a gente ver para onde mesmo que isso direciona. Com relação à comunicação, a trocas de ideias, relações com irmãos, primos, com vizinhos, com o círculo circular próximo nas trocas, no comércio, na troca de ideias, sai a carta da Imperatriz, que também é uma carta muito favorável a, a uma afirmação, é uma criatividade, ou seja, você vai estar falando muito bem, vai estar sendo muito convincente, envolvente, criativo, eh, agregando valor ou recebendo, né, pelo que você troca, pelo que você comunica, pela forma como você faz esse intercâmbio, seja de ideias, você vai estar muito valorizado, inclusive, por isso. De novo, igual a carta do mago, uma carta muito positiva nesse sentido. Com relação à família, aqui eu estou falando de família de origem, tipo avô, pai, mãe, tios, tias. Essa é a carta da justiça, que é uma carta que fala de equilíbrio e de razão. Ou seja, ela fala de que é necessário usar muito a razão mais do que a emoção, de equilibrar os pratos da balança nessas relações, né, com essa família de origem, tendo um pouco mais de pé no chão, agir de maneira lógica, de maneira racional e não tão emotiva, né, ter essa perspectiva. Com relação a projetos pessoais, projetos que têm a sua assinatura, projetos que têm a sua cara, que seja você, ou momentos de lazer ou de prazer, aquela paquera, aquele namoro sem compromisso. É, sai a carta do mundo, que é uma carta muito favorável, uma carta positiva, que é uma carta que fala da pessoa que já completou o ciclo e que está na hora de ir para o próximo nível. Então, seja em algum projeto que você esteja elaborando, pensando, eh, projetos que sejam seus, que tenham a sua marca, que sejam o seu nome, que lhe projetem, está na hora de você ir para o próximo nível, de você sair
do mesmismo, do jeito que, do que está, e avançar. Seja nos relacionamentos, né? Que aqui é a casa 5 é a casa da paquera, é a casa do sexo sem compromisso, do flerte. E aí, realmente, a carta do mundo diz, tá na hora de ir para o próximo nível. Você é, já conquistou tudo que tinha de conquistar aqui. Você já angariou todas as suas competências, habilidades, você já viveu, e está na hora de ousar ir além, né? Então, tanto para projetos pessoais, é muito positivo, quanto para a busca de algo mais nos relacionamentos. Com relação à saúde, isso é uma carta da estrela também, é uma carta muito favorável, que é uma carta que fala de esperança, de otimismo, de renovação. Então, é uma carta que fala de que as coisas é, tendem a ficar muito bem, o equilíbrio, a harmonia. Então, se a saúde, tanto a saúde quanto a relação com os colegas de trabalho, da rotina, a rotina alimentar, a rotina de fazer exercício, a rotina de exames médicos, que as coisas estão muito positivas, estão, têm uma tendência de esperança de ser cada vez melhor. Então, até nessas relações também no ambiente de trabalho, no cotidiano, né? Com relação a, ao casamento ou sociedades, né? A, a relacionamentos mais sérios, as amizades mais longínquas, a, ou uma sociedade, que o casamento também é uma sociedade, né? Um relacionamento mais sério, isso é a carta do louco, que é uma carta que fala de inícios, é uma carta que fala de começos apaixonados, né? Empolgados, quando, sabe, de quando a pessoa começa ou tem um projeto novo, que começa uma sociedade e que acha que assim, tudo vai ser maravilhoso, está empolgado, está num relacionamento novo, aquele amor, muitas vezes não vê os os defeitos do dia a dia. É aquela coisa de, no começo tudo são flores. Aí depois vai ver que o marido deixa a toalha em cima molhada em cima da cama, o sócio não cuida daquele cliente ou não pagou o boleto daquele prazo. Então essa carta ela pede apenas isso, assim, é, olha os pequenos detalhes. É bom, é um começo novo, tá vindo por aí. Algo novo tá chegando. É, você vai estar muito empolgada. Mas lembre-se que nos detalhes vão ter dificuldades, porque tudo tem, né, os seus desafios escondidos no dia a dia, né? Tanto que se a gente for aqui para a carta é, do desse cotidiano, a carta que fala sobre essa união no dia a dia, sobre a parceria, seja financeira, seja afetiva, sexual, ela no cotidiano, no dia a dia, ela vai ter desafios. Ela vai lhe trazer para, nesse momento, olhar para esses desafios, tanto que a carta que sai é o pendurado, que é uma carta que fala de um lugar de desconforto, de sacrifício. Talvez seja aquele caso da pessoa que sempre trabalhou só, ou que passou muito tempo só, vivendo sozinho, e aí quando vai viver com outra pessoa, vai trabalhar em sociedade, aqueles ajustes são desconfortáveis, são incômodos, aí você tem que perder um pouco da liberdade para você poder estar junto. É uma carta que fala de perdas e ganhos conscientes. É um local que a pessoa se coloca num local de desconforto no sentido de eu preciso abrir mão disso para poder eu ter aquilo, né? Então, é ter essa consciência de que esse lugar é um lugar de escolha, né? Você tem a liberdade de escolher se quer ou não, e que tudo tem um custo, haverá um custo, né? E
que você vai ter liberdade de escolher, né, esse custo ou não. Com relação à expansão, seja de estudos acadêmicos, como um doutorado, seja expansão de cultura, de viagem, de uma nova língua, seja é, questões ligadas à justiça ou à religiosidade, sai a carta da roda da fortuna. Essa carta, ela fala sobre a necessidade de movimento, às vezes, porque ela é uma carta que fala do que não está resolvido, do que está ou parado ou em movimento e não se resolveu ainda. Então, ela deixa em aberto, dizendo, olha, ou você se movimenta, sai da estagnação e cria um movimento, ou é preciso tomar uma decisão ou fazer o movimento acontecer, porque está em aberto, não tem nada resolvido ainda. É preciso que você resolva, entende? É uma carta que responde assim. Com relação à carreira, sai a carta do julgamento. É uma carta que fala de é, ela fala de um avanço, de um progresso, mas que precisa ser antecedido de uma avaliação. É preciso, antes de tudo, trans, é, é, não é só transmutar, mas transcender determinadas questões, determinadas situações. É preciso avaliar, ver o que é que não serve mais, o que é que deu certo, o que é que não deu certo, como progredir, como avançar, como renovar, seria também uma boa palavra, como renascer, né, dentro da carreira, que é o tema, analisando as coisas de uma maneira muito justa, porque muitas vezes você pode estar sendo autoindulgente, né, ou se culpando demais por uma determinada questão, ou se perdoando demais. Então, é necessário que faça uma análise, sobre a situação para mudar, para caminhar, para progredir, para avançar. E é tanto necessário que podem acontecer coisas inesperadas, né? De repente, esse anjo com a trombeta pode muitas vezes indicar isso, um fato, um ato que está para ocorrer, que você não estava nem esperando, que lhe constranja a fazer essa avaliação e a tomar esses passos, essas decisões, a avançar, a progredir após uma avaliação bem eh, objetiva, né, da realidade. Com relação às redes, e aí nós estamos falando de redes, é, tanto as redes próprias, redes tecnológicas, mas também as redes de amigos, redes de social, ou rede do trabalho, ou rede religiosa, rede familiar, as redes da qual você faz parte. Sai a carta do Hierofonte, que é a carta do Papa. É uma carta que fala da busca, fala de uma sabedoria e fala das regras, né? Das, das decisões que precisam ser tomadas de acordo com as regras. E de um lugar de aqui onde ela sai, onde que representa tipo um patrono, um benfeitor, um padrinho, uma pessoa mais velha que pode vir te ajudar, te orientar, a ajustar a questão para as regras regras sociais, regras éticas, regras morais, as regras que precisam ser seguidas dentro desses grupos do qual você faz parte, para que você possa ter o resultado ou que você possa alcançar um reconhecimento ou as respostas que você precisa, né? E, por fim, a carta da espiritualidade, essa é a carta da papisa, né? Que é uma carta que fala da mulher sábia, então vamos dizer que você tem uma proteção, sua proteção é uma protetora, né? Que tem muita sabedoria, é, é você no lugar da espiritualidade, é como se você tivesse
esses conhecimentos, né, ou busca esses conhecimentos, mas pode haver ainda algum medo, né, algum receio, é, do ponto de vista terapêutico, fala de que você busque essas sabedorias antigas para te ajudar, né? Mas há uma proteção, você é uma pessoa que tem uma proteção espiritual, entende? E tem, e que a energia do feminino é uma energia que é a energia da intuição, que é a energia dessa sutileza, ela está com você. É um caminho que é favorável para você encontrar as respostas, e se sentir acolhido e protegido, entende? Bom, esse, de um modo geral, foram cartas muito positivas do ponto de vista financeiro, profissional. é, Há um movimento, há uma necessidade de movimento, mas muito favorável, né? É, Pode ser que tenha algo para você avaliar, analisar, que esteja precisando mesmo, e que aí pode vir um acontecimento até do ponto de vista financeiro, né? É, tanto, tanto na sociedade, na parceria, que venha a, na verdade, ser um chamado, um alerta, para que você analise e faça as mudanças que precisam ser feitas. Haverá orientação, proteção, e para que você possa tomar as decisões corretas. As pessoas e o seu posicionamento com essas pessoas é, é positivo, não há uma maldade, não há uma energia contrária lhe atravessando. É um processo natural mesmo para que você possa avançar, para que você possa evoluir, né? É, Até vamos dizer assim, o momento que seja mais de contenção de despesas, é para que você possa parar e avaliar, para poder é, renascer, transcender, avançar, progredir. Mas você está com um, um momento muito positivo, né, nesse avanço. Então, fez sentido ou você quer perguntar alguma questão mais específica para aprofundar? Então, é, a respeito desse cenário profissional, né? Quero aprofundar um pouquinho mais a questão profissional. Em Uhum, termos de carreira, né? Nós temos algumas mudanças para acontecer na instituição. E fez sentido que você falou de uma reavaliação, de um ajuste, né? Desse julgamento do que está precisando mudar, né, no movimento, que é algo que eu estava pensando mesmo que tem alguns hábitos que eu estou tentando mudar, algumas posturas que eu estou ajustando. Então, eu quero só aprofundar essa visão assim, que me espera nesses próximos 6 meses em relação ao trabalho, né, profissão. uhum. Vamos lá, vamos aprofundar isso. Nós vamos tirar uma carta para o que há, o que está faltando, o conselho, o resultado e uma síntese para esse quadro dos próximos 6 meses, né? Vamos avaliar o quadro. Nesse quadro, o que é que nós vamos ter? O que há? Talvez você esteja se sentindo em desconfortável. Você esteja vivendo um momento de sacrifício, um momento onde você vai estar realmente nessas negociações, nessas mudanças, muitas vezes tendo que eh, se calar para evitar uma briga, ou tendo que abrir mão de alguma coisa para conseguir outra.
você esteja se colocando ou estejam colocando você num lugar de desconforto, num lugar que vai ser desafiador para você, mas que você entende vai estar seguindo esse caminho para poder alcançar o que você quer. Sabe, também não é obrigado a estar nesse lugar. O que é que falta? Aí olha lá o que é que falta. Falta a conexão com a alegria, com a expansão, com a riqueza, com o dinheiro. Então, é, é analisar que essa situação vai deixar você talvez um pouco mais abatido, um pouco mais triste, um pouco mais é, não só desconfortável, mas é, insatisfeito, né? Porque vai estar faltando, e inclusive financeiramente. O conselho sai a carta da torre, né? A carta da torre, ela vai dizer, olha, já deu o que tinha que dar. As máscaras vão cair, você vai ter que confrontar o que não lhe satisfaz, o que não tá bom. Você vai ver as pessoas como elas são. Muitas vezes não, você vai se decepcionar, você pode se frustrar porque você queria, imaginava uma coisa e aí vai descobrir que é outra, totalmente diferente. E as coisas se coloquem, você tenha que se colocar, que aí é o lugar do conselho, como é, disposto a até começar do zero, disposto a reformular tudo, mesmo que tenha que cortar na carne, né, para fazer de novo algo novo. E é isso mesmo que aparece como resultado, essa é a carta do louco. Ou seja, o resultado é algo novo. É algo que tem que ser, que é aquela coisa, não significa necessariamente, vamos dizer assim, que você vai sair desse negócio, dessa empresa ou dessa sociedade, mas ela vai ter que ser reformulada radicalmente, cortando na carne, sendo muitas vezes dolorido e sacrificado para você, triste, mas que precisa para que o novo, para que se renove para que aconteça aí ou é um novo projeto, pode ser um pode ser um novo trabalho, pode ser um novo cargo, pode ser um novo espaço, né? Mas é uma mudança, é um novo onde haja justamente mais felicidade, mais expansão, mais alegria, porque o louco, ele é esse cara empolgado. É um começo com empolgação. E é o fim desse sacrifício, de algo que já não tá, e que a torre vai dizer, né? Vai fazer você olhar e você perceber o que é que já não faz mais sentido, que já acabou e tá ali. Muitas vezes você se agarrando aquilo. Qual é a síntese que as cartas trazem? A carta da força. Vai ser necessário que você imprima não só a inteligência, a intuição, mais força de vontade sobre você para domar o seu lado mais explosivo, o lado do ego, que pode ser ele que se perneie e que ache ruim, se sinta, né, aqui insatisfeito, para entender que pela intuição ou pela a sabedoria, não é a inteligência, a sabedoria, entender que o que está acontecendo é o melhor, é para um resultado melhor, né? E aí isso vai exigir de você essa sabedoria, vai exigir de você essa capacidade de enxergar o novo, onde está essa aquela velha frase que fica aqui na minha mente assim, olha, Deus quando fecha uma porta, abre uma janela. É como se fosse isso aqui. Entender que às vezes o que está ali para ser transformado e que você tenha como uma perda é um novo começo. É um ciclo que se fecha para um novo abrir. Porém, será desafiador. Será, tende a ser para você um tanto quanto desconfortável.
Hum. Mas é como saiu na outra carta. O julgamento é uma avaliação para deixar para trás o que não faz mais sentido para um novo começo, para progredir, para avançar. Entende? Sim, faz sentido, faz sentido, Tem mais faz alguma pergunta? sentido. Um já É, deu, já acho que deu. não, acho que essa leitura, essa leitura da profissão, acho que ficou muito, tá me fazendo pensar bastante, assim, que o cenário que eu tenho agora é um cenário em que eu estou me reavaliando, de fato, e tem essa mudança para acontecer na instituição. E várias outras pequenas mudanças vão estar atreladas a elas, né? E, e aí esses outros insights também estão me fazendo pensar. É bem isso, né? O tarô faz a gente pensar, enxergar melhor ou Isso. ver o que não estava ali claramente, né? É muito interessante. Tá. É, eu gostaria de ver também a questão de relacionamentos, né? Quero ver o que está tendente a acontecer nesses próximos 6 meses no âmbito de relacionamentos. Nesse caso, relacionamentos românticos. Olha, pode ser que Quero deixar mais específico. ou que o tempo acabe e eles um feche, tá? Mas aí eu lhe mando Tá. esse retorno. Vamos ver presente, ou passado, presente, futuro. Hum, com relação ao passado, fechamento de um ciclo, como a gente tinha visto naquela tiragem maior, que o ciclo da paquera, dos relacionamentos mais sem compromissos, ele está se fechando. E aí agora, nesse momento, você pode estar vivendo de novo, sai a carta da torre, pode estar vivendo um momento em que você tenha que se debater com essa imagem, talvez até uma imagem que você tenha construído de você, ou como essa pessoa que não quer relacionamentos sérios, ou você tenha que lidar com frustrações, tristezas, decepções, que façam você perceber ou entender ou pela necessidade de apoio afetivo, você perceber que, não, eu não sou esse cara que não precisa de uma parceria. Justamente muitas vezes pela dor, pela percepção, pelo sentimento da solidão, ou são por sentimentos de falta, de dor, que faz você perceber que hoje é preciso deixar aí essa imagem, deixar aí esse lugar para pensar, fechar um ciclo de como lidar com o relacionamento e ir para um lugar novo. E de novo, como saiu também lá naquela carta, na, eh, naquela tiragem do relacionamento na intimidade, sai a carta do pendurado. Para você é difícil, é desconfortável, é você ter que abrir mão de coisas e mudar o seu jeito, talvez. E então, ainda parece ser uma transição para um relacionamento que ainda vai levar um tempo. E que talvez precise você se cuidar emocionalmente, trabalhar a sua mentalidade, entender realmente o que você quer, para que você vá para esse lugar mais organizado, né? Tem aquela história, casa primeiro com você, para depois casar com alguém, encontrar um relacionamento sério. Ainda não vai ser, ainda vai demandar um tempo, ainda vai demandar algum caminho. Você ainda vai estar num lugar meio que de sacrifício, de debates, de incômodos, de dúvidas sobre, eu quero mesmo um relacionamento sério, o relacionamento sério é isso, isso é muito incômodo, isso é muito chato, isso é complicado. Então você ainda vai enfrentar talvez algumas questões ou ter que lidar com memórias do passado, tristeza, frustrações, decepções, para que você consiga soltar
e sair desse lugar para que esse lugar seja um lugar bom, sabe? Tem ainda aqui coisas a serem trabalhadas. A constelação é uma boa saída para trabalhar isso, né? Eu estou trabalhando também com outras terapias cósmicas, energéticas que trabalham com o campo, que podem ajudar com isso. Mas até mesmo a terapia, não sei se você faz, um psicólogo, tudo, é um bom começo, né? Para organizar